Chega junto que eu vou lançar a braba. Imprensa gaúcha revela que Flamengo já tem acerto com o craque Oscar, que pode assinar pré-contrato em menos de um mês. Clube encaminha nota de protesto à CBF contra absurdos cometidos pela arbitragem no Brasileirão. E a Associação de Árbitros denuncia dirigente rubro-negro. E com retorno e desfalque, técnico Tite define equipe aqui no Chile para a partida de amanhã com o Palestino pela Libertadores. Te prepara, hein? A partir de agora, ó. É tudo nosso. Já chega largando o like se você ainda não se inscreveu. Inscreva-se, o botãozinho está aqui abaixo e não esqueça de acionar as notificações para o YouTube no seu smartphone para não perder nenhum de nossos conteúdos. Todos os dias tem vídeos novos com as principais informações e notícias mais quentes do Mengão. Já falando aqui de La Serena, cidade vizinha a Coquimbo. O Flamengo chegou ontem à noite, inclusive, uma mega live para acompanhar a chegada do Mengão. Se você não acompanhou, você pode ir à live que está salva aqui no canal para acompanhar. O Flamengo já está no hotel em Coquimbo, que servirá de concentração. Logo mais, o Flamengo, no CT do Coquimbo, unido, fará sua última preparação para a partida de amanhã. Flamengo e Palestino, partida que é confronto direto pela vaga para a fase mata-mata da Libertadores. Estou aqui bem, cara, um sol bonito, um céu maravilhoso, sem uma nuvem sequer. Estou perto da praia aqui, estou a uma quadra da praia, daqui a pouco vou dar um pulinho lá. Tá fazendo frio, mas um frio gostoso aqui. Sol a pino, tá maravilhoso o clima aqui para a cidade e também para o treinamento rubro-negro. O técnico Tite, que acabou ficando sem Arrascaeta, apesar de o jogador ter viajado para São Paulo, ele inclusive fez um treinamento em específico no resort em Atibaia, chegou a participar de parte da atividade no centro de treinamento Joaquim Grava. No entanto, uma nova análise, um novo exame do departamento médico acabou apontando que o atleta ainda não está plenamente recuperado da lesão na parte posterior da coxa direita, que o tem tirado das últimas partidas. Com isso, Arrascaeta retornou ao Rio de Janeiro, assim como outros 3 jogadores da base que completaram o banco de reservas durante o Brasileirão, no empate em 1-1, diante do Red Bull Bragantino. Inclusive, esse jogo está rendendo, hein? Daqui a pouco, maiores informações a respeito do Flamengo. O Flamengo vai entrar com tudo contra o árbitro da partida, Paulo César Zanovelli, né? Por isso que é importante você acompanhar o vídeo até o final, sem pular uma etapa sequer. Mas o treinador, portanto, não conta com a Arrascaeta, que se junta a Eric Pulgar, que nem sequer viajou para o interior paulista. O chileno, inclusive, vários chilenos, né, na chegada do Flamengo, na minha chegada, perguntaram a respeito do Pulgar, que é bastante respeitado aqui, é muito querido pelos torcedores aqui do Chile, pela galera que gosta de futebol, e eu informei que o atleta ainda não está recuperado da entorse no tornozelo esquerdo, e com isso, portanto, permanece fora, ainda deve continuar fora por cerca de 10 dias, né? Essa deve ser a previsão do departamento médico do Flamengo. Além desses 2 jogadores, Carlinhos, que não está inscrito na Libertadores, só poderá atuar pelo Flamengo a partir da fase mata-mata. Isso, Flamengo conquistando a classificação. E, portanto, são esses os desfalques. A boa notícia para o técnico Tite é que Everton Cebolinha treinou com um restante do grupo, com os demais companheiros, ontem no CT Joaquim Grava, ainda na capital paulista, o CT do Corinthians, e, portanto, está à disposição. Vai depender da comissão técnica a avaliação. Se ele começa ou não atuando, existe uma confiança no Bruno Henrique, que vem sendo titular na ponta esquerda. Então, não há, na cabeça pelo menos, da comissão técnica, uma urgência, uma necessidade urgente de contar com o jogador. Mas, por esse caso, ele começa atuando. Outros atletas que não atuaram diante do Red Bull Bragantino e devem retornar à equipe titular, né? Fabrício Bruno, o Guilhermo Varela, né, que foi substituído pelo Wesley naquela oportunidade. Matias Vinha pode ter nova oportunidade na lateral esquerda, no lugar de Ayrton Lucas. Então, são essas algumas modificações. E Luiz Araújo na ponta direita. Então, o provável time do Flamengo para esse compromisso, que deve ser confirmado no treinamento que vai acontecer logo mais à tarde no CT do Coquimbo Unido, né, aqui no Chile, às 4 da tarde, hora local, 5 da tarde, horário de Brasília. Rossi no gol, Varela, lateral direito, a zaga diária com Fabrício Bruno e Léo Pereira, e Matias Vinha na lateral esquerda. No meio-campo, né, teremos Alan, Gerson e o De La Cruz com Luiz Araújo, Pedro e Bruno Henrique ou Everton Cebolinha na composição do ataque. E você, o que acha desse time do Flamengo? É o melhor Flamengo para entrar em campo diante do Palestino? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de eu partir para o próximo assunto, lembrar você
E já estamos no Zap. Você que não sai do WhatsApp para nada que eu sei, tem mais um motivo para não precisar sair. Vá ao comentário fixado, clique no link, entre no canal no Zap, aperte o botão seguir e pronto. Sem precisar sair do Zap, você receberá todas as informações e as notificações das novidades no canal no YouTube e na fanpage no Facebook. Vídeos novos publicados, conteúdo exclusivo, promoções de nossos colaboradores e parceiros, lives. Então, não perca tempo e não vá dar mole. Vá ao comentário fixado, clique no link, entre no canal no Zap, aperte o botão seguir e faça parte do canal Mauro Santana também no Zap Zap. E o Flamengo, que em meio a tudo isso, logicamente, também está repercutindo a arbitragem criminosa do Paulo César Zanovelli Júnior, no empate em 1-1 com o Red Bull Bragantino. Inclusive, a direção do Flamengo vai encaminhar, assim que abrir o expediente na CBF, uma nota de protesto, não somente com relação ao Zanovelli, mas também a outros erros, a outros escândalos, outros absurdos da arbitragem durante a realização deste Campeonato Brasileiro. Foi feito todo um dossiê que vai ser encaminhado à entidade com questões, decisões pontuais dos árbitros contra o Flamengo, decisões equivocadas cometidas nessas 5 primeiras rodadas da competição nacional. E o Flamengo entende também que a postura da entidade, ao afastar o árbitro da primeira rodada da vitória do Flamengo sobre o Atlético Goianiense, essa vitória, e a situação também da arbitragem com relação ao árbitro, nessa vitória do Flamengo, lá no Serra Dourada, teria sido crucial, porque foi uma espécie de recado aos demais árbitros que, caso tomam decisões que possam favorecer o Flamengo, mesmo que essas decisões sejam corretas, elas podem suscitar o afastamento do árbitro. Então o Flamengo vai encaminhar essa nota à CBF e espera que a entidade tome providências com relação aos absurdos que estão sendo cometidos. Mas não é só isso, tem o outro lado. A Associação Brasileira dos Árbitros de Futebol vai formalizar denúncia formal contra o diretor executivo de futebol, Bruno Spindel, pelas declarações após o empate com a equipe do Bragantino. E eles falam, inclusive, foi emitida uma nota, uma acusação que também não pode passar é a do diretor do Flamengo, Bruno Spindel. No jogo Bragantino e Flamengo, se revoltou contra a atuação do árbitro Paulo César Zanovelli, dizendo que o Flamengo está sendo prejudicado e que a arbitragem favorecerá o clube que acusá-la de roubo, fraude, assalto, colocando pressão nos árbitros e dessa forma garantindo resultado favorável à sua equipe. O que nós da Abrafute estamos vendo é um cenário cada vez mais injusto contra a arbitragem. Nossos árbitros estão sendo usados como nuvem de fumaça para cobrir responsabilidade dos times pelos erros de seus jogadores. Na finalidade de colocá-los como vítimas, acusam e responsabilizam a arbitragem, porém não reconhecem que falhas de seus jogadores, como também o comportamento em campo dos mesmos e da comissão técnica das equipes, têm papel fundamental e essencial para o bom andamento do jogo. Vai ser impossível termos um futebol de qualidade tanto para os membros que trabalham nesta modalidade, quanto para os torcedores e espectadores, se todas as insatisfações forem justificadas pela injusta desconfiança, descrença, suspeita e incredulidade em cima do trabalho da arbitragem. A Abrafute, em defesa de seus árbitros, entrará com uma notícia de infração no STJD. Cara, essa nota aqui é uma piada. Sinceramente, a direção dessa associação de árbitros, tudo bem, existe corporativismo, a associação dos árbitros, tem que sair em defesa dos árbitros, isso é compreensível, que os caras vão ficar a favor dos árbitros. Mas outra coisa é o bom senso. Na boa, essa associação, ela não está acompanhando, e não estou nem falando dos jogos do Flamengo, não tem acompanhado os últimos jogos do Campeonato Brasileiro, porque não é só no jogo do Flamengo, não. Em várias partidas, absurdos têm sido cometidos. E outra, uma forma de você proteger a classe é você também cobrar não só lisura, mas como cobrar qualidade. Então a associação, ela também tem que agir no sentido de separar o joio do trigo. Não estou falando de desonestidade, não. Estou falando de ruindade. Estou falando que tem árbitro que não pode apitar. E não é possível que a associação não está vendo isso. Porque o que está descredibilizando a classe da arbitragem não é a queixa, a reclamação dos clubes, dos jogadores. Lembrando que o Felipe Melo também vai ser denunciado. E sabe por que o Felipe Melo vai ser denunciado? Eu não gosto do Felipe Melo. Não gosto do Felipe Melo. Mas ele vai ser denunciado só porque ele disse que o Textor tem razão. Foi o que ele falou na saída de campo. Ele falou, Textor tem razão. Na partida que o Fluminense empatou com o Atlético Mineiro. Então o que descredibiliza a arbitragem são as péssimas atuações dos árbitros. Concordo que isso também não pode mascarar as más atuações do time. O Flamengo jogou mal em várias dessas partidas, que não conseguiu vencer.
Mas é inegável que isso também não apaga a péssima atuação da arbitragem. Os árbitros têm prejudicado não só o Flamengo, mas diversos outros clubes. Isso tem que ser investigado. E mais, a Associação Brasileira dos Árbitros de Futebol, elas têm obrigação também de investigar dentro da sua própria classe. De fazer uma investigação interna, uma auditoria interna, para saber o que está acontecendo. Não é possível que eles não estejam observando que há uma queda absurda, não é de hoje. Já de algumas temporadas a gente tem reclamado da arbitragem. E não é só o árbitro de campo, não, o VAR também. O VAR, que teoricamente vem para ajudar o árbitro de campo, né, está endossando os equívocos e os absurdos cometidos pela arbitragem. Isso quando, no caso do Flamengo, no caso do jogo passado, o VAR impediu que o árbitro acertasse na situação do De La Cruz, né, que culminaria na expulsão do jogador Luan Cândido. Né? Quero saber a sua opinião a respeito, deixe abaixo o seu comentário. E antes de partir para o próximo assunto, você sabe que o Mercado Livre é patrocinador do Mengão. E um de seus principais produtos é o Mercado Pago, que é um aplicativo que você baixa no seu celular, abre a sua conta, solicita o seu cartão e já começa a movimentar, fazendo movimentações, fazendo pagamentos, compras com total segurança e proteção no site do Mercado Livre, por exemplo, além de recarga de celular e recarga de cartão de transporte, como é o caso do Rio Card, no Rio de Janeiro. Então, não perca tempo, baixe o Mercado Pago. Por quê? Na sua primeira movimentação, sendo ela superior a R$40, utilizando o link que está aqui no comentário fixado do vídeo, para realizar a sua primeira movimentação, você ganha um super desconto de R$10. Não vai perder essa. Então, faça isso. Abra a sua conta, né? Solicite seu cartão, já começa a movimentar e dá aquela moral esperta para quem é parceiro do Mengão. E o Flamengo, que estaria muito próximo da contratação do meia Oscar. Pelo menos a informação foi publicada na revista Colorada. O Inter de Porto Alegre, que também tem interesse na contratação do jogador. Inclusive, o técnico Eduardo Cudê disse publicamente que chegou a falar com o Juliano Bertolucci, que é empresário do atleta, para tentar convencer o jogador. Ao sair do Xangai Port da China, ele tem contrato até 30 de novembro a retornar ao Internacional, que foi o clube que o projetou para o futebol, embora ele tenha começado na base do São Paulo, foi no Internacional que ele se notabilizou e conquistou aí a sua transferência ao Chelsea da Inglaterra naquela oportunidade. O jogador de 32 anos vem atuando no futebol chinês, são 8 jogos na atual temporada com 3 gols e 5 assistências, né? 8 participações diretas em gol. Ele que vem atuando como titular absoluto, mas não pretende ficar no futebol chinês. Ele já confidenciou a amigos e pessoas próximas que quer jogar no futebol brasileiro. Ele teria até possibilidade de retornar à Europa ou jogar no futebol árabe, que atualmente também tem contratado jogadores de alto nível. Mas ele quer ficar no Brasil para ficar mais próximo, para atuar mais próximo da família. E segundo a matéria publicada nessa revista Colorada, o Internacional teria procurado de maneira oficial o Juliano Bertolucci e recebido a informação de que o Flamengo já estaria bastante adiantado para contratar o jogador. E mais, que o próprio Oscar estaria aguardando até o dia 1º de junho. Por quê? A partir desta data, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe sem que o Xangai Port tenha que ser indenizado ou compensado com qualquer quantia. Com isso, portanto, né, ele pode assinar um pré-contrato com o Flamengo e aguardar o final de seu contrato. No entanto, na apuração que eu fiz do outro lado, o Flamengo gostaria de contar com o Oscar já nesta janela de transferências internacionais, já nessa janela de meio de ano, e pode tentar uma composição com o Xangai para a liberação imediata do jogador, né? Com isso oferecendo uma quantia. Atualmente o Oscar está avaliado em 5 milhões de euros. No entanto, os chineses são duros na queda no que diz respeito à negociação. E isso pode acabar suscitando que eles peçam um valor até maior do que o valor de mercado. Mas o Flamengo vai tentar a contratação do Oscar já nesse meio de ano. É um atleta que agrada ao técnico Tite, é um jogador que chega para ser mais uma opção ofensiva, pode atuar na função do Arrascaeta, pode atuar, inclusive, um pouco mais recuado como terceiro homem, pode jogar também como segundo atacante ou até aberto pelos flancos do campo. É tido como um jogador versátil, com um talento acima da média, no meu entendimento, sobra no futebol brasileiro e, portanto, o Flamengo quer a sua contratação. A informação que eu pude obter é que o Flamengo buscou novamente o Juliano Bertolucci, até porque tem uma excelente relação com o empresário e já teria acertado período de contrato,
luvas e também o salário do jogador, que receberia em torno de R$1,5 milhão mensais e tornaria o atleta automaticamente no maior salário juntamente com o Gabigol e Davi Luiz do atual elenco do Mengão. E você, o que acha da chegada do Oscar? Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, mande o zap para o número que está aqui na descrição do vídeo. Não saia sem antes deixar o seu like. Gostou do vídeo? Então compartilhe com a galera, mas não vá embora. Tá vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões, direto do Chile. Este é o Mengão.